Sabe que Deus quer falar com você. Sabe que você é muito precioso, que você é muito preciosa e que Deus não desiste de você, não desiste da sua família, tá? Então fica aí que Deus tem uma palavra do coração dele para o seu coração, porque ele ministrou no meu coração e eu quero repassar à amada igreja. Gênesis capítulo 22, do versículo 9 ao 19. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos aquietamos agora na tua presença, Senhor. Fala conosco. Fala, Senhor, como a tua igreja, que a tua igreja quer te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de obediência absoluta. Diga comigo: obediência absoluta. Quando falamos de obediência, estamos tratando diretamente de submissão, de domínio próprio, de autoridade. Quando você é obediente, você se submete ao cumprimento da vontade alheia. Você não questiona, você confia. E quando essa obediência, ela é absoluta, não existe restrições. É independente, é algo único, é algo peculiar, é algo próprio. A exemplo disso é o próprio Jesus Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus é o modelo de obediência absoluta. Você quer ter a revelação do que é ser uma pessoa obediente? Olhe para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o modelo de obediência absoluta. E essa obediência absoluta irá conduzir Jesus ao cumprimento da sua missão. É exatamente por ele ser obediente ao Pai que ele não se detém no percurso do caminho. O verdadeiro amor venceu o medo. O verdadeiro amor nos alcançou. Você se considera uma pessoa obediente? Uma pessoa resoluta? O qual o ego, o eu, foi dissolvido, foi desfeito, e você agora é um crente absolutamente obediente? Como você se encontra dentro desse contexto? Claro que primeiramente você vai ser obediente ao Senhor, acima de tudo, acima de todos. A sua obediência a Deus, ela tem que ser inegociável. Aí depois sim, primeiramente você obedece ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aí você obedece à sua liderança, ao seu esposo, ao seu patrão, à sua patroa, ao Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou no seu lugar. Se nós fôssemos olhar para o texto que fala de obediência, ou na sua totalidade na Bíblia, nós perceberíamos que quando se trata de obediência, está se tratando também de liderança. É quando você é um líder aplicado dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seus vizinhos, com seu meio relacional. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o modelo da obediência. Você lembra quando Jesus estava no Getsêmani? O suor dele se transformou em grandes gotas de sangue. E Jesus estava em agonia. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz segundo a tua vontade, Pai. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Então, você se considera uma pessoa obediente? A primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando de a obediência absoluta, a primeira parte eu estou intitulando de o supremo teste da fé em obediência. Gênesis capítulo 22, versículos de 9 a 11. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu:
eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. A questão é, até que ponto a fé e a obediência absoluta de Abraão o levaria? Porque um homem natural confiaria tanto em um Deus celestial, ao ponto de se entregar, ao ponto de se render por completo, sem reservas. Veja o que o autor aos Hebreus vai dizer, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Você percebe a convicção e a confiança que Abraão deposita em Deus? É incrível, é inquestionável a confiança e a convicção que ele deposita em Deus. Abraão manifestou a confiança de que voltaria com Isaque, custasse o que custasse. Então, Abraão disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Gênesis capítulo 22, versículos 5. Você percebe o quê? Você percebe que Abraão é um adorador. Você percebe que existem princípios na vida de Abraão que fundamentam a sua fé. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é como é que está a tua adoração? Como é que está a essência da tua adoração? De que forma, de que maneira, aonde? Se é parado, se é andando, se é cantando, se é calado, se é chorando, você tem adorado a Deus? Porque o que acontece? Abraão estava seguindo com Isaque para o monte que Deus iria lhe mostrar. Mas Abraão disse para os seus servos: olha, fiquem aqui, espere com o jumento, porque eu irei com o rapaz, adoraremos e voltaremos. Você tem essa confiança? Olha, esse propósito de 21 dias que nós estamos entregando, iremos entregar hoje, que impactante foi para nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente faz um propósito e a gente tira algum tipo de comida, a revelação que eu tive de Deus foi que a gente compensa com outra comida. Mas quando você tira você de dentro de você, você vai compensar com o quê? Ah, que bom. Que bom. A Flavinha, pastora, está dizendo que você compensa com Jesus. Aí sim. É uma combinação assim, perfeita, né? Você tira você e você coloca mais de Cristo dentro de você. Por isso que às vezes dói tanto quando estamos atravessando uma luta, uma provação. Porque não pense que você não passa e que você não irá passar por lutas e provações.
acirradas, que você pensa até que vai sucumbir, que você não vai suportar. Mas é exatamente nesse momento, do jeito que você está, é que Deus queria que você tivesse. Porque aí é que Ele chega. Aí é que Ele percebe que você abre espaço para que Ele possa fazer o que Ele tem que fazer. Porque nem sempre nós queremos que Deus faça o que Ele tem que fazer. Mas sempre nós queremos que Deus faça o que queremos que Ele faça. O que nós queremos que Ele faça. Eu confesso que esses últimos dias, esses últimos 3 dias do propósito, o negócio ficou acirrado aqui, viu? Porque se não fosse para ficar assim, não valeria a pena fazer. Mas deixa eu perguntar para você, por favor, não tenha nenhuma reação. Como é que está a tua adoração? O que é que você está permitindo que Deus extraia de você nesses dias? Você vai dar continuidade ao que você começou há 21 dias atrás? Não se perca desse caminho. Este é o caminho. Este é o caminho. Como vai ser o relacionamento com Deus na pessoa de Jesus Cristo? Você tem depositado sua confiança nele e nas suas promessas? Sua obediência tem sido literal e absoluta? Ou você só faz o que lhe convém? Chega até a adaptar o que Deus está mandando você fazer à sua maneira, a maneira que você vê, a maneira que você acha que é o certo. E sorrateiramente você vai implementando parcialidade no projeto de Deus. Você percebe que existe momento na vida do crente, na vida do homem e da mulher de Deus, que nós mesmos começamos a criar lacunas nas nossas vidas e depois nem nós mesmos sabemos responder, porque nós mesmos começamos a nos mafiar, começamos a trocar coisas de lugar. E quando nos deparamos, estamos totalmente fora daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque nem tudo que você vai fazer, mesmo sendo para Deus, você vai fazer. Você só vai fazer no tempo dele. Então, sendo assim, se você sorrateiramente implementa parcialidade no seu relacionamento com Deus, o que é que vai acontecer? Sua obediência a Deus é parcial. Isto não é bom. Esse posicionamento compromete você, sabia? Se você está caminhando com Deus e você é obediente parcialmente, isso compromete você. Porque esse posicionamento compromete, mas compromete em quê, pastor? Na sua vida espiritual, na sua vida relacional, na sua vida matrimonial, na sua vida paternal e na sua vida filial. Que vai sobrar para quem? Vai respingar nos filhos. Por quê? Porque imagine, quando eles eram pequenininhos, eles eram esponjas. Você imagina agora você dentro de casa com um rapaz, com a moça, dentro de casa, e você não tendo um posicionamento de princípios que rege a sua vida familiar. Fica delicado. A primeira evidência de obediência na vida de um homem e na vida de uma mulher, na caminhada dessa pessoa, desse homem, dessa mulher com Deus, a primeira evidência é a prontidão no chamado. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas
as famílias da terra. Foi o que aconteceu? Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Meu Deus! Entenda bem, a primeira evidência de obediência na vida de um homem e de uma mulher, na caminhada dele com Cristo, na caminhada dela com Cristo, no ministério com Deus, na vida relacional com Deus, é a prontidão de chamado. Agora preste atenção, ó. A primeira evidência de obediência na vida de um homem ou de uma mulher, você sabe qual é? É a maneira que ele se relaciona com sua mãe ou com seu pai. Se você vir uma jovem ou um jovem tratando mal sua mãe, perna para quem te quer. Porque se ele trata mal sua mãe, você imagina como ele vai lhe tratar. Olha, eu quero registrar isso porque hoje eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque fazia tempo que eu não ouvia a minha mãe conversar comigo como eu ouvia ontem. E ela assim trouxe paz para o meu coração. Ela disse: meu filho, eu estou bem, eu estou leve, eu estou tranquila. Aí sabe o que ela falou para mim? Que isso fez uma diferença enorme na minha vida. Ela disse: olha, você foi o melhor parto que eu tive. Com a parteira, Dona Joana. Eu não senti dores quando eu tive você. Foi muito pequenas dores. Eu não esqueço você por um instante. Por um minuto, filho, eu não esqueço você. Todo tempo eu lembro de você. Amados, não tem algo mais gratificador do que você ouvir da boca da sua mãe a autenticidade do que você representa para ela. Não perca tempo. Não perca tempo em fazer e em ser aquilo que Deus criou você para ser. Não perca. Abraão não usou de subterfúgios, ele não procurou usar de maneira sutil para se safar, para escapar, para esquivar-se da provação que se apresentava diante dele. Pelo contrário, Abraão usou de fidelidade para com Deus e Deus, por sua vez, o abençoou. Abraão passou pelo fogo mais ardente, permaneceu firme sob as maiores pressões e suportou a mais difícil tensão para emergir, para surgir, para ressurgir da prova em completo triunfo. Ele triunfou. Nenhum teste poderia ser mais severo do que aquele que agora Deus lhe impunha. Quando Deus o chamou, o patriarca respondeu imediatamente o chamado. Você tem percebido a voz de Deus chamando você? O que é que Deus tem falado com você? Segunda parte da mensagem. Quando você tem uma obediência, e essa obediência ela é uma obediência absoluta, a promessa é reafirmada. Você sabia? Quando você passa a ouvir, quando você passa a entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer para a sua vida, e você começa a seguir na direção desse propósito, aí Deus vem e reafirma a promessa. Não importa a maneira que você esteja, não importa onde você se encontra, o que importa é o ponto que você se encontra com Deus, no Peniel de Deus. Aí ele reafirma a promessa e segue com você. Veja aí, ó. Gênesis capítulo 22, versículos 13 a 17. Abraão,
ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí, dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Quando nossa obediência a Deus é absoluta, Deus reitera a promessa. Mas interessante que Deus diz uma vez, Ele diz mais uma vez, Ele diz mais outra vez, Ele vai dizer quantas vezes for preciso. Ele vai dizer que tem um propósito na sua vida, que Ele ama você, que Ele não desiste da sua família, que Ele não desiste da sua vida. Quantas vezes for preciso, Ele vai repetir para você, porque Deus não retrocede, amado. Deus não retrocede. Ele ama você. Você é precioso para Ele. Você é preciosa para Ele. Então jamais permita cochear em dois pensamentos. Rapaz, mas será que dava certo eu retomar? Eu parei, eu estava no meu melhor tempo. Olha, era um tempo que eu abria a boca e Deus falava. Não, peraí, você vai voltar melhor. Você vai voltar melhor. Você vai voltar cheio de um vinho novo. Mesmo tendo o vinho ainda guardado, você vai conservar o vinho velho, mas você vai ter um vinho novo, para que você possa se equipar, para que você realmente possa evidenciar o poder sobrenatural de um Deus que ama você, de um Deus que te chama pelo teu nome. Aleluia. Você crê nisso? Aplauda ela nesta noite. Aleluia. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 5 a 7. Você sabe para quem é que Deus está falando isso? Deus está falando isso aí para Ciro, amado. E Deus vai chamá-lo de servo. E Deus está dizendo que o abençoará, cingirá, mesmo que você não me conheça. Aí sabe, eu quero fazer uma implicação. Mesmo que você não tenha alcançado ainda uma intimidade profunda com o Senhor através do seu tempo sozinho com Deus, através do discipulado 1 a 1. Muito embora você seja daquelas irmãzinhas, daqueles irmãozinhos que manda uma mensagem para a sua discipuladora e apaga logo em seguida, não tem problema. É a sua intimidade, é a sua privacidade com o seu líder. Isso não tem problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus te ama do jeito que você é. Só que é o seguinte, tem algumas coisas que Ele quer mudar, algumas arestas que Ele quer colocar você no prumo, do jeito que Ele quer. Olha aí, Ele ama você do jeito que você é, mas Ele vai colocar você do jeito que Ele quer.
Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ó, Deus anda com o homem quando esse homem anda com ele. Deus não anda com o homem que não anda com ele. Você sabia disso? Você entendeu? Deus não anda com o homem ou com a mulher, se esse homem ou essa mulher não andar com ele. Ou seja, Deus anda com o homem e com a mulher que anda com ele, mas ele não anda com o homem e nem anda com a mulher que não anda com ele. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Agora me diga uma coisa, como é que eu vou agradar a Deus se eu não ando com Ele? Se eu quebro os princípios dEle? Se muitas vezes não estou nem aí para o que Ele pensa? É uma incongruência, é uma incompatibilidade, meu amado. Porém, há um segredo, há um princípio que Enoque evidenciou, colocou em prática. Que princípio foi esse? Agradou Deus. Pronto. Para que é que você tem que ter fé? Você tem que ter fé para agradar a Deus. Porque na hora que você tem fé e você caminha com Deus, pode ter certeza que não vai lhe faltar nada. Agora, eu não estou aqui pregando teologia de prosperidade, meu amado. Eu estou pregando a teologia bíblica. Por quê? Porque você é uma bênção. Abraão, sê tu uma bênção. E a sua palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso, me diz, me assegura, que as bênçãos do Senhor me perseguirão. Perseguirão. Então eu não preciso estar correndo atrás de bênção, eu não preciso estar mercadejando, usando a minha fé para benefícios próprios. Não. Esse não é o evangelho que eu conheço há 22 anos. Não é. Eu conheço o evangelho que a minha fé se alinha com o meu Deus. E tudo que eu vou fazer na sua direção. Eu vou fazer para agradá-lo, para exaltá-lo, para glorificar o seu nome, para receber dele o que ele tem para nossas vidas. O propósito da sua existência é para agradar a Deus. Agora, você só alcança um nível de experiência excelente, ao ponto de agradar a Deus, quando sua fé estiver desenvolvida. Enquanto você estiver nesse quero, não quero, chove, não chove, molha, não molha, você não vai sair do canto, você vai ficar rodando em círculo. Possa ser que aconteça em estações e estações que você se estabeleça, que você esteja bem ao seu ponto de vista. Mas quando você olha para trás, vixe, como eu me afastei do que eu tinha convicção, do que Deus tinha para a minha vida. Então, quando sua vida for um testemunho vivo de fé, na direção de agradar a Deus, sim. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com certeza Abraão agradou a Deus, amados. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Precisamos entender uma coisa, que Abraão ficou residindo em Beceba, e ali Abraão planta uma tamargueira, um tipo de árvore pequena, nativa da região mediterrânea. Ali diz que ele invocou o Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou
na terra dos filisteus. Sabe por quê? Por causa da seca, amado. E às vezes acontece isso com o crente. O crente às vezes quer morar durante muito tempo no deserto. Deserto não é lugar para você morar. Deserto é para você ser provado. Deserto é para você ser preparado. Deserto é para você ouvir a voz de Deus. Deserto é para você adorar, é para você louvar, é para você exaltar o nome do Senhor. Quando você entender isso, aí você sai do deserto. E tem mais, o deserto que eu estou falando de um lugar estático, viu? Físico. Que muitas vezes você entra nele e não quer sair. Aí o que acontece? Esse efeito vai para a tua mente, vai para a tua alma, encrasura a tua alma. Prende você dentro de uma situação que você sabe que não pode resolver. Você não pode resolver. Se eu não posso resolver uma situação que está me afligindo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me render cada vez mais ao Senhor. Eu tenho que louvar, eu tenho que adorar. Eu tenho que sair de perto daquilo que está me levando. Porque se eu não tiver cuidado, eu vou para o fundo também. Não esqueça nunca mais. Estávamos na ponte metálica, né? Na ponte dos ingleses, que a ponte metálica é o outro. É a outra, né? Estávamos na ponte metálica, que chamavam de ponte metálica. Quando chegamos lá, tinha um rapaz lá na ponta que ia se jogar em cima das pedras. Tinha decidido tirar a própria vida. E corremos para lá, chegamos lá, ele chorando, desesperado. Foi logo assim que eu conheci a pastora. E a gente consegue tirar ele dali, e vamos orar com ele, vamos conversar com ele, até que ele confessou a Cristo. E ali era um marinheiro, não era? O que nós percebemos é que as pessoas desistem de viver quando elas param de sonhar. Quando elas, sem perceber, elas não têm mais esperança. O que é esperança, amado? Esperança é uma espera. Quando você diz, eu tenho esperança, e você não sabe esperar, você não sabe o que é esperança. Esperança é espera. É Romanos capítulo 8. Paulo está sintetizando fé, dando um exemplo da espera. Se eu espero, eu estou fortalecendo a minha fé. Se eu entendo que aquele que eu estou esperando eu não posso ver, tudo bem. A gente tem esperança de ver a Glaildes e o José aqui, né? José Araújo. Mas era esperança, não era esperança? Mas agora não é mais esperança, que eles estão aqui. Então a espera se completou, a nossa fé foi honrada por Deus. Amém? Então, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Aqui eu quero chamar a sua atenção, que eu já estou encerrando. A palavra hebraica usada aqui, anla, é literalmente levante-o, que significa oferecer a vítima como um todo em holocausto, em sinal de completa dedicação. Segundo alguns estudiosos das Escrituras Sagradas, não se faz referência no original que o rapaz vai ser morto, que Abraão chegaria a matar o seu filho. Porém, a intenção original de Yahvé, do Deus maravilhoso, do Jeová, ao que parece, foi de garantir a oferta completa, mas interferir antes que a vítima fosse morta.
Foi o que aconteceu. Agora veja bem. O propósito de Deus, em parte, foi de apresentar uma lição objetiva sobre a sua aversão aos sacrifícios humanos que eram abertamente praticados pelos pagãos por todos os lados. Então segue-se, você encontra equilíbrio no estudo desses homens, que Deus não queria matar Isaac, mas Deus queria o sacrifício completo. A questão é, você está fazendo o seu culto racional completo? O que é que você está sacrificando? Ou será que obedecer não é melhor do que sacrificar? Então precisamos parar e ponderar desses quesitos. Conclusão. Gênesis capítulo 22, versículo 18 e 19. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Foi o que aconteceu? Abraão cumpriu a palavra dele para com os seus servos? Cumpriu. Ele caminhou, se encontrou com eles e voltaram para Beceba. Por que ele cumpriu? Porque Deus validou, amado. Quando Deus valida, quando Deus eleva um homem, ele se responsabiliza. Quando ele restaura a vida de um homem, a vida de uma mulher, não duvide, porque Deus vai levar você aonde ele te disse que ia levar. Agora ele vai levar no tempo dele. Ele vai fazer o que ele tem que fazer no tempo dele. É o seu filho que está dando trabalho? É o seu marido que não se converteu ainda? É você que tem áreas de sua vida que você não se converteu? Calma que Jeová está chegando aí em você. Então, tenha calma, aquiete seu coração. Abraão tinha em seu coração uma segurança serena. Olha aí, ó. Abraão tinha uma segurança serena e calma, que Deus ia providenciar tudo que fosse preciso. Tá aqui Deus. Agora Abraão não. Abraão, ele deu o filho. Se fosse para matar, ele ia matar mesmo. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus providenciaria, até mesmo trazendo Isaac dentre os mortos. Essa paz que Abraão tinha, essa serenidade que ele vai ter, ele sabia que Deus estava cuidando nos mínimos detalhes. Você tem convicção disso? Que Deus está cuidando de você, cuidando do seu casamento, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos negócios, nos mínimos detalhes? Essa é confiança, amado. Abraão não sabia que Isaac não passaria pela experiência de morte. Ele não sabia, amado. Deus sabia, ele não. Mas tinha fé que Deus devolveria, que o Deus onipotente providenciaria o necessário, a sua maneira, na hora exata. Você sabe qual é o maior perigo, a maior derrota de um homem e a maior derrota de uma mulher que eu tenho presenciado, eu tenho vivido no dia a dia? É quando você tenta dar uma mãozinha para Deus. Olha, não tem coisa mais triste para um pai, não tem coisa mais triste para uma mãe quando vê um filho sofrendo. Imagine Deus com você. Imagine quando você está cheio de dúvida. Imagine quando você está sofrendo. Imagine quando você não acredita mais em nada.
Quando você não acredita nem mesmo em você. Você sabia? Você tem que ter fé para agradar a Deus, mas você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vem acreditar por você. Claro, dando um desconto para a sua liderança. Se você não crer, eu vou crer. Por quê? Porque eu creio no valor que você tem. Eu creio que você é uma escolhida, que você é um escolhido. Você só basta caminhar só mais um pouco para você romper e ficar no lugar que Deus quer que você esteja. O apóstolo Paulo penetrou nesta verdade quando disse: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa tremenda, ó. Olha que verdade ele vai dizer, ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ei, você conhece essa passagem? Você conhece? Sua Bíblia tem essa passagem aqui? Tem? É Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Tem essa passagem em sua Bíblia? Porque às vezes parece que você não conhece. Vou ler de novo. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 31 e 32. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você me obedeceu. Você quer ser bendito? Você quer abençoar as nações? Você quer abençoar as futuras gerações? Obedeça. Obedeça a Deus. Obediência absoluta.